Na época, eu estava trilhando um caminho desconhecido. Então, eu não sabia se era aquilo mesmo. Por quê? Eu me formei para ser engenheira. Eu não me formei para me comunicar. Eu me informei para usar um capacete, para usar uma botina. Era isso, Aliás, novos. né? Eu me formei para isso. Então, eu não me formei para usar colar e brinco. Maquiagem na fábrica? Jamais. Jamais. Não, eu não posso chamar atenção. Né? E eu sei que eu chamo atenção, eu sou alta, né? Tenho um rosto que chama atenção, sou mulher, dentro, né? Numa profissão totalmente masculina, então eu não posso chamar atenção. E eu estar me comunicando, dando a minha voz, eu estava chamando atenção. Então, não, isso não é para mim. E aí eu dei uma pausa. Mas a vida vem, né? Aquilo que a gente não faz, mas que está destinado a você, o que isso aí. acontece? Volta. E aí foi o que aconteceu logo depois da pandemia. Eu não estava contente no trabalho que eu estava como engenheira, amava a produção, amava aquele Mas é que você ambiente, aprende muito rápido. né? E fica Mas, monótono. mas não, eu acho que eu comecei a ter muitos conflitos com pessoas que não tinham a visão como eu tinha de negócio, de enxergar as coisas como vamos fazer realmente uma cultura de segurança, vamos fazer a coisa acontecer. Eu sou Investir. criativa, queria fazer a segurança, mas quem estava na liderança queria só cumprir aquele papel. E aquilo não combinava comigo. E aí eu falei, vamos retomar aqui aquele sonho lá de trás e fazer isso se transformar de um plano B para um plano A. O nosso propósito é tornar o mundo um lugar mais seguro. E é essa missão que move nossos mais de 4.300 associados em cerca de 140 países. Estamos no ar com mais um Elas na Proteção, esse podcast extraordinário da revista Proteção, que traz a história de mulheres emblemáticas da área da saúde e segurança no nosso país. Eu sou sua host, Fabiana Raulino, e estou aqui hoje fazendo este programa, iniciando com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher em torno dos seus 40 anos, branca, de olhos castanhos, cabelos loiros, curiosamente crescendo agora, eles estão um palmo abaixo dos ombros, estão soltos e eu estou usando uma blusa de cor preta e hoje quase sem acessórios, apenas aqui paradinha com aquele costumeiro sorriso e hoje com a honra de entrevistar uma pessoa queridíssima, linda, que faz mentoria, que salva as pessoas da área da saúde e segurança, que hoje, em 2025, perdem o seu farol e precisam de uma pessoa que guie os seus caminhos para elas terem sucesso na sua carreira profissional. Então agora eu vou chamar ela, a nossa querida Daniela Bueno. Dani, que prazer te receber aqui no Elas na Proteção. Ai, Querida. Fabi, que descrição mais linda. Eu amei, viu? Agradeço por estar aqui, por ser recepcionada por você, por estar presente aqui pra gente bater esse papo gostoso. Tenho certeza que vai passar muito rápido e eu vou querer voltar. Dani, já fica super o convite. A gente conversou um pouquinho antes da gente começar a gravação. Você já é uma pessoa apaixonante por natureza. Eu vou pedir para você fazer sua audiodescrição para a gente começar o nosso papo. E, aliás, já iniciando, como convidada delas da Proteção, você agora entra na nossa comunidade que tem mais de 50 mulheres Uau. incríveis, assim, numa diversidade maravilhosa. E você ganha a bota da Marluvas, que é um dos nossos apoiadores, Linda. e o incrível capacete da MSA, que é o patrocinador oficial do nosso podcast. Então, por favor, faz sua audiodescrição para a gente começar nosso papo. Faço sim. Bom, vou te copiar, tá? Porque eu adorei. Então, eu sou uma mulher, 35 anos, na faixa dos 35 anos, tenho cabelos castanhos, hoje eu estou com eles amarrados. Meu cabelo está comprido também, né? Um pouco abaixo do ombro, como você colocou. Hoje estou com acessórios, né? Brincos e colar
strass, acho que é o nome disso daqui, não sei o nome disso daqui, Lindo. com uma roupa azul, né, azul marinho, gosto muito dessa cor. É sua cor. Atuando como visagista. É, gosto muito. Que mais que eu posso colocar? Relógio, sempre tô de relógio, né? Gosto de utilizar. Quietinha aqui, preparada, sorrindo, preparada para dar o meu melhor aqui com você hoje. Ai, que maravilhosa, Dani. Dani, conta para as pessoas, para quem não conhece você, um pouquinho sobre sua trajetória e da sua atuação hoje na área de saúde e segurança. Bacana. Fabi, eu sou engenheira de formação, né? Eu falo que eu estudei 9 anos em engenharia, porque foi a graduação, mais especialização, mais Quantas mestrado. engenharias, Dani? Engenharia de produção, né? Me formei em engenharia de produção. Depois, logo emendei a segurança do trabalho, que eu só atuei com isso a minha vida toda profissional. São 14 anos. Mas teve um momento da minha vida que eu quis ser professora universitária. Então, eu fui para a carreira acadêmica fazendo um mestrado em engenharia química. Tudo a ver, mas nada a ver. Tudo a ver, mas nada a ver. Ai, que frase ótima. Né? E aí entra algo que a gente estava conversando antes, né? Dani, com que você trabalha hoje? Hoje eu atuo muito mais com a engenharia de produção, porque eu falo que eu transformo sonhos em realidade, né? Então, os profissionais empreendedores, os profissionais da área de segurança do trabalho, tanto técnicos, engenheiros, agora vindo um novo nicho, né? Os psicólogos organizacionais, que atuam, né, com serviços, prestação de serviço de segurança do trabalho, mas tem dificuldade de conseguir colocar as ideias no papel e vender aquela ideia, né, aquela solução para o cliente, ou até mesmo, que eu brinco muito, aquele engenheiro, aquele profissional de segurança que vive apagando incêndio. É. Não sabe o que fazer para sair da escuridão. Né? Então, é onde eu entro com uma mentoria, onde eu criei a minha metodologia para ajudar essas pessoas a estruturar os negócios e escalar, né? Ou financeiramente, porque o que a gente quer quando a gente empreende? Né? Uma estrutura, ter uma estrutura financeira estável, né? E eu ajudo isso. Então, eu falo que, como engenheira de segurança durante 14 anos, hoje eu estou descobrindo muito mais a engenharia de produção, né? Porque eu acabo trabalhando com projeto, né? Sim. Desenvolvo, pego o projeto, a ideia da pessoa, transformo ela, crio uma metodologia, estruturo e ensino ela a oferecer para o cliente a melhor solução dentro do nicho dela, né? Na segurança do trabalho, para ajudar aí as empresas. Dani, não há na história um momento em que isso seja mais necessário. Porque hoje a gente, assim, antes da internet, o empreender, ele tinha limite geográfico. Sim. Né? Então, eu atendo essa região, algumas pessoas conseguem viajar, outras não. Eu divulgo por panfleto, eu divulgo no boca a boca. E o digital bagunça a mente das pessoas. As pessoas não compreendem como funciona o digital. Eu percebo isso muito na área da saúde e segurança, que é uma área de raiz analógica. É uma área cartorial, burocrática, vinculada à legislação, vinculada a demandas que vêm externas. Então, grande parte das pessoas que trabalham com saúde e segurança são seletistas. O CLT, ele fica naquele universo que não importa o que a pessoa faça, mês a mês ela ganha um determinado valor. Então, aquele valor ele não é correspondente ao que ela faz, é correspondente ao mês. Sim. Já empreendedores ganham, também tem o ciclo mensal, que as contas vêm mensalmente, a pessoa tem que ter esse planejamento mensal, mas é outra pista, é outra coisa. Queria que você explicasse um pouco para as pessoas essa diferença entre a pessoa que tem o dia a dia muito similar, um aprendizado até mais baixo, que ela precisa correr mais para aprender, porque o ecossistema dela não evolui como o mundo, e empreendedores que é onde o bicho pega, que se a pessoa não se organiza, ela não consegue vencer esse formato do mês. Perfeito, Fabi. E é bem isso que você colocou, né? Eu acho que, primeiro, vem lá
vem lá do nosso processo educacional, né? Nós aprendemos a o quê? Você aprende a ter uma profissão com 16, 17 anos, você tem que escolher uma profissão. Se a gente pensar no técnico, né? Você estuda, tá ali fazendo o ensino médio, vou fazer um curso técnico para ganhar dinheiro, para começar a trabalhar, ter um direcionamento, e você vai para o curso técnico. E o engenheiro, ele se forma pensando, eu vou ser engenheiro, eu tenho que escolher a engenharia, eu tenho que ser aquilo ali o resto da minha vida. E eu lembro muito dos estagiários, né, que eu acabava cuidando, porque eu era engenheira na fábrica, então eu que administrava os contratos dos engenheiros, eu que assumia esse papel. E eu lembro muito, eu sempre muito ativa, sempre na fábrica, porque o meu negócio sempre foi chão de fábrica. E sempre gestão, né? Sempre. Eu adoro. Eu acho que isso tem muito a ver com o meu perfil também, né? De organização. De sentar as coisas Sim. e transformar em processo. E aí, o que eu via, Fabi, o profissional, o engenheiro ali, aquele estudante, ele já vinha com um paradigma que o quê? Eu estou me formando engenheiro para ter uma mesa, uma cadeira e um ar-condicionado. Esse era o paradigma do engenheiro. Eu acredito que hoje ainda é assim. Né? E eu olhava aquilo e falava, gente, não é. Ser engenheiro é lidar com pessoas. Ser engenheiro não é trabalhar com papel. Até porque, né, eu como engenheira de produção, é isso que a gente aprende muito, né? Não é somente o papel, mas sim tomar decisão o tempo todo. Né? E em comparação, o técnico de segurança, ele aprende desde sempre que o lugar dele é onde? É no chão de fábrica, lidando com as pessoas. Contudo, dentro desse cenário, então, a gente é moldado dentro de uma caixinha, né? A gente cresce e aprende que a gente tem que estar ali dentro daquela caixinha, ganhando aquele salarinho e resolvendo o mundo. Né? Porque é gestão de incêndio. Apagar incêndio o tempo todo. Existem 38 normas. Se aparecer mais uma, o engenheiro ou técnico, ele tem que abraçar, porque foi isso que a gente aprendeu. A gente resolve tudo. Um medo de uma fiscalização, como se a gente tivesse fiscalização sobrando. Profissionais para fiscalizar. Não é verdade, aquele medo da fiscalização, como se a gente tivesse auditor sobrando, e não é isso. Não é essa, infelizmente, não é essa a realidade, né? Mas é o que acontece. Então, o profissional, ele se forma achando que ele tem que resolver o mundo. E aí, ele se acostuma, né? Na cabeça dele, o sonho dele, o sonho do engenheiro é ter um CREA, né, ter uma carteirinha, porque eu falo que era esse o meu sonho também. Eu queria ser engenheira para ter um CREA e eu assinar, ter uma RT emitida e assinar como engenheira Daniela Bueno, era isso. O salário ideal que a pessoa tira de si mesma, não conversa com as pessoas para saber faixas salariais, quanto ganha, não. Idealiza um número e vai. Isso é muito crença limitante também, né, Dani? Por isso, né, Fabi, quando você se forma, o técnico, em cada estado tem um piso, não é? O engenheiro também tem um piso. Então, a primeira pergunta é o que eu vou ser engenheiro, porque eu vou ganhar o piso do engenheiro. É 8, 9 salários mínimos. Uau! Quanto dinheiro! O que eu vou fazer com 10 mil reais? Eu falo, gente, o que 10 mil reais faz hoje na sua vida? Nada! Faz nada. Em uma cidade como São Paulo ainda, não faz nada mesmo, 10 mil reais, nem cócega. O técnico se forma, nossa, meu piso, eu vou receber o piso, 2.500, 3 mil, tô feita. Aí chega lá na empresa, tem um monte de pepino para resolver, porque eu carrego o mundo nas costas, né? E não necessariamente vai ser contratado como técnico de segurança. Não vai! Auxiliar, monitor, a semântica muda. É o sonho frustrado. É o sonho frustrado. Por isso, Fabi, que eu fui para segurança do trabalho. Lá na graduação, ainda na engenharia de produção, eu fui muito esperta em captar a mensagem. Falei, opa, eu não vou ser contratada como engenheira de produção. Eu vou ser uma mera analista. Eu falei, eu vou ser uma analista lá no meu 4º ano. Aí eu falei, quer saber? Eu tenho que buscar outra coisa. O que tem dentro da minha crença limitante, né, de engenharia? Não, eu falei, é engenharia de segurança que eu vou conseguir ser engenheira e ter o meu piso salarial. Sim. Né? É isso. E aí fui.
para segurança do trabalho. Deu certo, porque fui trabalhar numa empresa onde tinha uma CIPA, a técnica que coordenava a CIPA me chamou para participar, aí eu conheci, falei, olha, interessante isso daqui, e fui para essa carreira. E eu sempre gostei muito de cuidar e de pessoas. Então, o chão de fábrica era a minha realização profissional, né? Processos, pessoas, criar procedimento, treinar, falar, adorava. E foi aí que eu fui seguindo a minha carreira durante 14 anos. Nossa, Dani, uma coisa em você que me impressiona demais é realmente isso de pegar como a vida funciona e transformar em processos, Sim. né? Então, por exemplo, a gente estava falando, você movimenta suas redes sociais com muita maestria e você tem fórmula para as coisas. Que é aí que a gente se perde, porque uma pessoa que tem vontade de empreender, realmente é só o sonho. E potencial é mundo das ideias, não necessariamente. Potencial não é uma palavra boa. Sim. Porque não necessariamente vai realizar. Se a gente tem uma ideia, a ideia sem investimento, a ideia sem ações, ela fica no mundo das ideias. Sim. E não funciona. Quando foi e como foi que você começou a fazer mentorias para pegar profissionais dessa área e fazer com que esses sonhos das pessoas virem um projeto? Legal. Sabe que eu acho que a pandemia mexeu muito comigo. Né? Na pandemia, eu ainda trabalhava em indústria. E a indústria que eu trabalhava era uma atividade essencial. Então, eu falo assim, que bom que eu não precisei ficar em casa. Né? Porque a minha rotina não mudou. Né? Eu trabalhava na fábrica, todo dia para a fábrica, 8 horas, 9 horas, normal. Mas virou uma chavinha dentro de mim. Onde eu pensei, poxa, se esse negócio durar, se essa pandemia durar anos, como eu vou viver? Essa é a vida que eu quero pra mim? Trabalhando igual uma louca, chegando às 7, porque eu sempre fui Caxias, né? Eu, como gestora, eu tenho que chegar antes do meu time e eu tenho que sair depois. Então, eu chegava às 7 horas e saía depois das 19, tranquilamente. Por quê? Como gestora, as minhas reuniões terminavam depois das 5 e era onde eu tinha tempo para fazer realmente as minhas atividades, né? Então, era isso que acontecia. E aí eu falei assim, não, essa vida não dá. E olha só que bacana. Essa parte de comunicação que eu sempre tive, mas eu nunca dei voz ou atenção ou ouvido para as pessoas que, né, estavam à minha volta, eu não olhava. Eu achava que era algo natural. Ah, ok, faz parte, eu preciso me comunicar com as pessoas e ok. E eu comecei a prestar atenção no que me falavam. Eu falava, Dani, você tem um poder de convencer as pessoas, de conversar com as pessoas, incrível. E eu comecei a falar, será que é mesmo? Será? Mas olha só, eu acho que é mesmo. Sabe que eu lembro de uma história? Foi a pausa da minha vida. Dani, acho que dá pra... A gente chama o quadro, você acha? Ah, pode ser. Eu vou contar a história aqui da comunicação. Ah, lembrei. Então eu acho que rola. Tá bom. Daí depois a gente volta, tá bom? Assim, depois da melhor pausa que nós já tivemos aqui nesse podcast. Tá bom. Excepcional. Vamos chamar aqui o Conta pra gente dar um recorte neste momento em que Dani sobe esta pausa extraordinária pra gente fazer esse recorte na vida dessa estrela que tá aqui na minha frente. Vamos chamar o quadro Conta pra gente. Chama a vinheta. Então vamos lá, vou contar essa história da comunicação e como eu comecei a olhar com outros olhos para esse meu dom, né, de comunicar. Então, eu estava na fábrica, eu sempre fui, Fabi, eu nunca fui a engenheira da mesa, eu sempre fui engenheira do campo. E eu falo sempre que todas as vezes que eu me estressava da quantidade de reuniões que eu tinha, eu fazia o quê? Dava uma pausa e ia para a fábrica. Aí lá eu relaxava. Tinha um terceiro
que sempre trabalhava conosco, que ele um dia veio na sala, estava conversando com o técnico, seu Luiz era o nome dele. Ele veio na sala e estava conversando com o técnico ali. De repente, eu escuto ele falando pro técnico: rapaz, ele me chamava de mulher. Essa mulher foi ontem, passou por mim e eu estava sem luva, fazendo a minha atividade sem luva, com a mão toda suja. Ela chegou do meu lado, com o jeitinho dela, falando: pois é, seu Luiz, e essa mão suja? Cadê a sua luva? Com o jeitinho dela, que eu só fiquei ouvindo e falei: aham. Depois, eu fui me tocar que ela tava me dando uma puxada de orelha. E eu estava recebendo numa belezinha ali, numa facilidade, que eu nem me toquei. Quando eu ouvi, né? Daí eu acabei interagindo ali com ele, dei risada, mas aquilo me trouxe uma reflexão. Eu falei: eu acho que eu tenho esse poder, né? De envolver as pessoas, porque eu escuto, eu observo muito. Então, eu envolvo e quando eu vejo, a pessoa me falou aquilo que eu precisava ouvir, porque eu prestei atenção, e ela nem percebeu. Né? Eu falo que as pessoas me contam coisas que eu nem imagino que elas vão me contar, e elas me contam. E com aquilo ali, eu transformo aquilo ali. Já aconteceu também com o fornecedor, de eu chamar fornecedor, menina, para resolver um pepino que a pessoa não estava me entregando, o EPI. Eu tive que chamar o fornecedor, conversei com o fornecedor, falei: olha, é assim, assado, eu falo sério. Preciso falar sério, eu falo sério. Eu falo: ó, é isso. E ele: tá bom, tá tudo certo. Aham. E o pessoal ria, ficava: Dani, você tem muito poder para falar com as pessoas. Persuasão mesmo. E eu nunca percebi. E foi aí, então, que virou essa chavinha. E eu falei: eu preciso me comunicar mais. Eu preciso usar essa minha força, essa minha comunicação para ajudar os profissionais de segurança do trabalho. Porque como eu, que já passei muito perrengue dentro de fábrica, com gestor, eu preciso ensinar as pessoas como lidar com isso. Então, acho que essa foi a viradinha de chave que eu percebi logo depois da pandemia. Acho que essa vontade de fazer uma outra coisa, de mudar, veio alguns, né? Eu falo que a vida traz alguns movimentos e cabe a gente prestar atenção nesses movimentos. Então, eu comecei a prestar atenção e foi aí onde eu falei: quer saber? Eu vou para a rede social, eu vou começar a me comunicar mais para trazer voz a isso. Quando você começou com a rede social? Olha só que outra coisa interessante. Não sei se você lembra da época, isso faz quase uns 10 anos, quando o Érico Rocha... Sim. Né? O Érico Rocha começou a falar sobre fórmula fórmula de lançamento. Aquilo eu achei fantástico. Aliás, gente, para quem não entende, para quem não conhece, o Érico Rocha, ele tem uma fórmula de lançamento que ele chama de 6 em 7. Isso. Como você faz 6 dígitos em 7 dias. E funciona, porque o cérebro das pessoas respondem a gatilhos mentais. Você aí tá achando que você tá vivendo muito tranquilamente, com plenos poderes sobre sua vida, e não. Tem muita coisa utilizada, especialmente em marketing, vendas, que chega até você e você compra mais pelo emocional do que pelo racional, né? Isso aí. É o poder de ouvir, né? Entender o que o cliente precisa. Então, eu vi, olha só, Fabi, como a gente tem que prestar atenção no que a gente é, né? Como a gente é. Então, na época, eu já olhei aquilo e falei assim: não tem segurança do trabalho na internet. Na época não tinha nada. Eu falei: eu preciso criar alguma coisa, tem uma oportunidade aqui. Olha a cabeça empreendedora, sempre com esse olhar empreendedor. E falei: eu vou aprender. Comprei o curso, participei do seminário do Érico e comecei a me posicionar na rede social. Isso quase 10 anos atrás, há uns 8, 9 anos atrás. Tava indo muito bem, né? Do meu jeito, sempre fiz tudo sozinha, fazendo. O que aconteceu? Tive o meu primeiro hater. Veio alguém lá e mandou
fez um comentário em algum vídeo meu, alguma coisa assim. O primeiro hater destrói a nossa energia. Pois é. Depois a gente vê que, assim, a vida é feita de hater, né? Mas geralmente eles são mais invisíveis. Na rede social as pessoas são mais corajosas, né? Ah, claro, né? Tem tempo pra gastar. Tem tempo para gastar. E o que aconteceu? Eu, na época, uma engenheira quadradinha na minha caixinha, você imagina o que passou na minha cabeça. Você imagina se alguém que me conhece ver o que essa pessoa tá falando, porque eu lembro muito bem o que ele falou. Ele falou assim: quem é essa moça novinha tá pensando que é? Para falar de processo. Na época, eu falava sobre PPRA. Eu já levei uma dessa em palco. Jura? Em palco, a pessoa, ai, você, tão novinha, quando Aham. você nasceu, já tinha 3 livros publicados. É bem isso. Eu tô pra colocar, agora quando eu subo em palco pra palestrar, uma lixa. Que se a pessoa começar a falar bobagem, começa a lixar a minha unha. Porque a gente leva muitas dessas. Muito invertido. Né? Muito E invertido. aí você teve essa preocupação. Tive, Fabi, porque engenheira, fechadinha ali. Super correta. Imagina Sua se reputação é tudo que você tem. isso. E eu estava falando, porque eu vi uma deficiência muito grande nos PPRAs da época. A gente estava falando sobre isso antes, PGR, PPRA, e eu já via problemas nos PPRAs que eu recebia. Total. Aquela Dos capa, terceiros. que só no Word Art, que só Muda a edita. data, muda a data. Muda a data, aumenta o P pra capa ficar diferente. Risco químico, físico, biológico é copiado, copia e cola do Google. Era assim. Eu falava, gente, mas não pode. O técnico, o engenheiro não pode fazer um documento desse. Então, eu queria ensinar a fazer PPRA. E eu tava falando sobre isso. Peguei os ensinamentos do Érico, falei, eu tenho que fazer assim, tenho que divulgar isso dessa forma. E o que aconteceu? Esse hater veio. E aí ele falou sobre a minha idade, quem eu pensava que era. E eu peguei aquilo pra mim, absorvi. E eu falei, imagina se alguém na empresa vê esse comentário, o que vai pensar de mim? Não, eu tenho que parar com isso. E aí eu parei. Olha só, né? Eu falei, não devo dar atenção para isso mais. Passaram-se anos. Eu parei de me comunicar. Dani! Sabe o que eu falo, Fabi? Na época eu não tive inteligência emocional, eu não estava fortalecida emocionalmente para olhar aquilo e falar não. Mas parando pra pensar, né, Dani? Inteligência emocional ela não é simulatória. Não há simulação pós-graduação, livro, assim, do Augusto Cury, que faça você estar preparado quando a coisa é real. Pois é. Por isso que... Não é controlável. Não é. Tanto, Não é. A vida é pancada. A vida é pancadaria da braba. A felicidade, ela é o respiro entre a pancada. Mas a vida não é a felicidade com raras pancadas, é o oposto. Boa. Né? Então, quanto mais fortalecido você fica, mais você fica tranquila em relação à pancada. E quanto mais você sabe o que você quer de fato, menos você liga para os holofotes, né? E o que acontecia? Na época eu estava trilhando um caminho desconhecido, então eu não sabia se era aquilo mesmo. Por quê? Eu me formei para ser engenheira. Eu não me formei para me comunicar. Eu me informei para usar um capacete, para usar uma botina. Era isso. Aliás, novos. Né? Eu me formei para isso. Então, eu não me formei para usar colar e brinco. Maquiagem na fábrica? Jamais. Jamais. Não. Eu não posso chamar atenção. Né? E eu sei que eu chamo atenção, eu sou alta, né? Tenho um rosto que chama atenção, sou mulher, dentro, né? numa profissão totalmente masculina, então eu não posso chamar atenção. E eu estar me comunicando, dando a minha voz, eu estava chamando atenção. Então, não, isso não é para mim. E aí eu dei uma pausa. Mas a vida vem, né? Aquilo que a gente não faz, mas que está destinado a você, o que acontece? Volta. E aí foi o que aconteceu logo depois da pandemia.
eu não estava contente no trabalho que eu estava como engenheira, amava a produção, amava aquele Mas é que ambiente, você aprende muito rápido. né? E fica Mas, monótono. mas não, eu acho que eu comecei a ter muitos conflitos com pessoas que não tinham a visão como eu tinha de negócio, de enxergar as coisas como vamos fazer realmente uma cultura de segurança, vamos fazer a coisa acontecer. Eu sou Investir. criativa, queria fazer a segurança, mas quem estava na liderança queria só cumprir aquele papel. E aquilo não combinava comigo. E aí eu falei, vamos retomar aquele sonho lá de trás e fazer isso se transformar de um plano B para um plano A. Nesse momento, eu já estava muito mais forte, fortalecida, já sabia o que eu queria e o que eu não queria. E aí o negócio foi. Né? Então hoje fazem 3 anos que eu larguei de fato a indústria, o CLT, e resolvi investir no meu negócio e cada vez mais no digital. Então, fazem 3 anos que eu faço isso e tenho, assim, né, graças a Deus e ao meu trabalho, que eu tenho resultados maravilhosos. Dani, acho que você, além de ser esse encanto, esse podcast ele tem um grande poder de mostrar para as pessoas, porque a área de saúde e segurança, como a gente colocou de início, ela nasce analógica. Uhum. Ela nasce com o mesmo livro das NRs, que todo mundo tinha que comprar uma edição nova porque saiu uma NR nova, Uhum. né? As pessoas culturalmente demoraram para ir para o site do eGov para pegar a NR em PDF, Uhum. né? Online. O digital ele precisa ser aceito e desvendado. Uhum. Porque hoje eu percebo muito que as pessoas da área da saúde e segurança, massivamente, Dani, nunca postam nada. Aí quando posta, ninguém curte, ninguém Perfeito. comenta, e a pessoa fala, por que ninguém viu? Porque o algoritmo não entrega. Uhum. Você não é uma pessoa com consistência. O Perfeito. algoritmo, ele só entrega aquilo que a pessoa tem que trabalhar para a rede social. Perfeito. Então, se você quer que o LinkedIn tenha curtida, você tem que postar todo dia. Tem que ser consistente. A consistência, ela é mais pesada até que a qualidade. Só que a qualidade também está no algoritmo. Então, as pessoas não sabem como funciona esta palavra gigantesca que hoje cuida da nossa vida, porque isso daqui é uma tecnologia pervasiva, ela tá Sim. em todos os bolsos, em todos os lugares. E não tem como fugir, né, Fabi? Não tem como fugir. Tem lugar que não tem saneamento, tem celular. Uhum. Então, queria até que você falasse um pouco, especialmente para as pessoas da área da saúde e segurança, que é a galera que você salva, né? Você é essa salva-vidas das pessoas da área da saúde e segurança, um pouquinho como funciona o digital. Porque as pessoas não têm essa noção. Não tem. Mas é interessante, porque quando você vê o empreendedor, né, quando a pessoa vai empreender e ela quer muito ir para o digital, ela quer aparecer no digital, ela quer que a empresa dela apareça, mas ela não entende de negócio. Por quê? A vida no offline, eu separo 2 vertentes, o online e o offline. A vida no offline é a mesma do online. A diferença é que o quê? No online, você está sendo exposto para um número muito maior de pessoas. No offline, você também está exposto, mas para um grupo menor. Sim. O que acontece no offline? Você tem que ir atrás. Você tem que chamar as pessoas para conversar. Você vai até a pessoa. Não é a pessoa vem até você. Só que o que a gente aprende na faculdade? O que a gente aprende trabalhando no CLT? Na verdade, a faculdade não aprende. Mas quando a gente vai trabalhar, a gente aprende que o quê? As pessoas vêm até nós buscando. Então, você tem uma salinha da segurança que quando alguém precisa de um EPI, ela vem até você pedir. E aí, quando a pessoa vai ter o seu negócio, ela acha que é assim também. Eu tenho uma salinha e eu espero alguém chegar. Eu tenho plena consciência do que eu sei fazer, então o mundo também tem. Isso. E as pessoas esperam. Só que, qual que é a realidade? Quem não é visto não é lembrado, Perfeito. gente. E mais, né, Fabi? Não só do brasileiro, do mundo, do ser humano. Qual que é a realidade? Ele não aprendeu a se cuidar. Ele não sabe que segurança... Nossa, levei essa no meio agora.
Minha consciência caiu nas minhas costas com uma bomba. A gente não sabe mesmo. Então a gente não tem essa cultura. Hashtag Dani me salva. Hashtag Dani Bueno para sempre. Hashtag Dani no meu coração. É isso aí. Mas a gente não tem noção que a segurança, ela vem de nós, né? Nós temos que ter essa cultura. Então, se você não tem essa cultura, o que você tem que fazer? Meu bem, você tem que ensinar as pessoas sobre isso. Né? E no offline é assim. Lá na empresa não é assim? O seu coleguinha lá do chão de fábrica. Eu dei o EPI para ele. Por que ele não usou o EPI? Porque ele não entende que aquilo ali salva a vida. Porque ele não entende que a vida dele é importante. Porque ele não aprendeu na casa dele que a vida dele era importante. Então você tem que ir lá, pegar na mãozinha dele e ensinar isso. E não é assim, ó. Pega aqui, ó. EPI é importante. Você é responsável por cuidar do seu EPI. Não. Você tem que fazer igual uma criança. Eu sempre usei muito em treinamentos isso. Como é o operador no chão de fábrica, né? Não só o operador, o gerente, qualquer função. É o mesmo reflexo do pai e o filho na casa. Como que a gente aprende? Sim. Pelo exemplo. Se o pai te manda, Fabi, vai escovar o dente. Só que você nunca viu seu pai escovando o dente. O que você vai entender? Pra que eu vou escovar o dente? Se ele tá me mandando, ele nunca escovou, e não é que ele vai raciocinar isso é inconsciente. Ainda mais adulto. Adulto não aprende por branco. Não aprende. Então eu falo sempre que a gente tem que reconhecer e incentivar. O meu trabalho hoje, Fabi, é pegar essas pessoas empreendedoras, né, ou que já tem uma empresa, que já tem uma equipe, já tem um time. Eu dou consultoria para as empresas de segurança e mentoria para os profissionais autônomos, sozinhos ainda, que estão começando, trilhando esse caminho. E faço o quê? Mostro para eles que empreender é a gente tirar essa barreira, essas crenças limitantes de vender, né? Que eu não posso oferecer porque que a pessoa vai pensar de mim. Não, você tem que oferecer, você tem que mostrar a solução. Você tem que aprender a ouvir o seu cliente. O que o seu cliente quer? Primeiro, o que você faz? O que você entrega? Porque segurança, vamos combinar que assim, todo mundo fala sobre tudo. Só que quem fala sobre tudo, você tá ali no meio de todo mundo. Quando eu comecei a falar de PPRA lá atrás, ninguém falava de PPRA. Hoje, o que você mais tem é profissional especialista em PGR. Por que eu vou brigar no meio desse monte de gente que é especialista em PGR? Eu não. Deve ter alguém melhor do que eu com isso. Eu gosto do quê? Eu gosto de processo, de organizar. Sempre foi o meu trabalho. Então, eu vou ser especialista nisso. E não é porque eu sou especialista nisso que eu não sei as outras coisas. Sim, sim. O algoritmo, né, das redes sociais, todas elas, não gosta de generalista. Perfeito. Não gosta. Você precisa falar de uma coisa só. Se você falar de caneca, revista, celular, ele não entrega o seu conteúdo. Porque o target, o seu público-alvo, ele não fica claro. claro. Não é claro. E dentro da segurança do trabalho é a mesma coisa. A gente tem muitas áreas. E quando o profissional chega para mim, que ele fala, não, eu faço isso. Eu, entendi. Então, vamos voltar. Com que você já trabalhou? Qual foi a sua experiência? Dani, eu já trabalhei na construção civil. Sempre trabalhei em obra. É raro a pessoa fazer o resgate da própria história, né? Porque a pessoa não foi preparada para pensar. Você falando de rede social agora, o que está engajando muito nesse momento, né? O que está atual na rede social é o quê? Storytelling. Contar histórias. Tanto que eu tenho visto muitos episódios, o pessoal fazendo conteúdos assim, vou fazer uma série de uma semana, falando sobre uma história. Então, isso está muito no auge. Por quê? Porque você conta a história da sua vida, ou uma história que aconteceu com você, e aquilo ali engaja. Humanidade. O cérebro humano, perfeito, ele conexão. Não é bom com dados. É conexão. Ele esquece dados. Aliás, tem um livro ótimo, eu esqueci o nome do autor, mas que é Como Mentir com Estatísticas. Porque as pessoas se perdem nos números e o número ele não é fixo. Agora, o que a gente memoriza são histórias. História, porque toca.
na pessoa. A pessoa se conecta, não é? Conexão. Então, quando eu falo pro pessoal da mentoria, eu falo, gente, se você... Então tá, já definimos seu nicho, agora você é especialista nisso, vai falar sobre máquinas e equipamentos, porque é o seu nicho de negócio, você sempre trabalhou com isso, você é expert nisso. Ok. Vamos agora voltar? Vamos pegar as histórias que você já resolveu? Por que a empresa te contratou? O que você foi resolver lá? Aí, o que a pessoa geralmente quer? Não, deixa eu usar o chat GPT. Né? Então, a gente vive na era agora do chat GPT. Por quê? É mais fácil. Você escreve uma palavra, o algoritmo ali te traz um mundaréu de informação. Só que aquilo ali é frio. Né? Se você pegar o que está escrito ali no chat GPT e você não souber editar, humanizar, vai ser mais um copia e cola, como todo mundo faz. Eu recebi um feedback essa semana, eu achei bem interessante, que a pessoa me falou assim, falou, Dani, eu achei interessante, me chamou a atenção e eu quis conversar com você, porque você não é agressiva na sua fala. Você não vende como todo mundo vende. Nossa, Luiz aí. Aí eu falei, pois é, daí eu falei assim, verdade, eu falei, eu não faço o que as pessoas fazem, eu não fico te oferecendo uma coisa. Eu quero, e daí mais, o que me deixou, assim, feliz, ele falou assim, você passa seu conhecimento, você mostra que você tem propriedade do que você fala, sem ser agressivo ou querer empurrar alguma coisa. Daí eu falei, mas essa tem que ser a essência. A linguagem de venda agressiva, ela afasta. Perfeito. E por que o engenheiro tem esse receio da venda? Porque ele tem medo disso, ele não quer ser isso. Porque ele recusa. Todo mundo recusa. Quem que gosta de receber ligação de telemarketing? A gente já aperta lá, fala, esse telefone aqui já dá um bloco. E-mail, Fabi, e-mail. Quando a pessoa vem e fala assim pra mim, Dani, eu mandei meu orçamento por e-mail. Eu faço assim, fulano, não manda seu orçamento por e-mail. Sabe por quê? Porque eu já fui a pessoa que recebia o seu e-mail. E sabe o que eu fazia? Eu nem abria, eu deletava. Se você quer passar um orçamento para a pessoa, sabe o que você vai fazer? Você vai ligar para ela e vai marcar uma reunião rápida para você apresentar ali, olhando para ela. Porque se ela não quiser, você já vai perceber no olhar dela se aquilo ali, ela só quer pegar a informação ou se realmente ela está interessada em você. E se ela não estiver interessada em você, você já vai finalizar ali, você não vai criar expectativa nem nada e tchau, bora pro próximo. É isso. Né? Não fica nessa de mandar e-mail, mandar mensagem e ficar esperando. Então, olha como é o estereótipo e a crença limitante do engenheiro. Né? Por mais que ele queira dar os passinhos, né, do empreender, o que ele faz? Ele volta. Não, eu vou mandar e-mail. Mando 10 e-mails e agora eu espero a resposta. Gente, se você ficar esperando, nunca vai vir a resposta. E aí, outra coisa que eu vejo, então, né? Então, eu acabo ensinando, mostrando isso para ele. E uma coisa bem legal que eu falo, assim, né? Que dá um choque de realidade. Quando eu pego o salário da pessoa e divido por horas, quanto custa a hora dela? Fabi. Esse pessoal fica chocado. Nossa. Sabe? Começa a tocar a música do Titanic. Quando aquele engenheiro chega pra mim e fala assim, não, eu quero ganhar, qual que é o piso do engenheiro? 10 mil, 12 mil, 13 mil? E eu divido pela quantidade de horas. Eu geralmente divido por 160 horas, né? Porque é o tempo ali de trabalho, não é 220. A pessoa fala assim, o quê? Eu ganho menos de 100 reais por hora? Ela para de almoçar. Eu falei, pois é, você ganha menos 100 reais por hora e você agora tem uma empresa. É isso mesmo? Não, Dani, eu tenho que rever todos os meus contratos de consultoria. Tá muito baixo isso, eu tô pagando para trabalhar. Pois é, você tá pagando para você trabalhar. E aí, compensa? Aí eu explodo a cabeça da pessoa, né? Aí ela vem assim e fala assim, mas agora eu não sei precificar. Eu falei, mas não tem problema, agora a gente vai aprender a precificar. Agora que você entendeu que você vale muito mais do que 100 reais, agora a gente vai conseguir precificar. Mas menina, e o medo da pessoa apresentar o valor? E o medo dela falar assim, que o meu trabalho, olha só, esse projeto aqui custa 100 mil reais. E a pessoa não fechar? E o medo da pessoa não fechar?
Não, Dani, mas 100 mil é muito caro, acho que não vai dar certo, não vai ter como. Pois, se você apresentar o que você vai entregar, o que envolve todo esse trabalho, eu tenho certeza que a pessoa vai entender. Percepção de valor. Mas para ter percepção de valor, Fabi, a pessoa precisa saber o que ela entrega. Só que para saber o que ela entrega, ela tem que ter uma metodologia de trabalho. Só que o engenheiro, ele sabe executar, ele não sabe pensar nisso. Então, aí entra a Daniela de novo. Vamos estruturar sua metodologia de trabalho, vamos estruturar o produto que você vai entregar, vamos estruturar o preço desses produtos, o mínimo com lucro. Qual que é o mínimo de lucro que você tem que ter? Depois disso, a gente começa a fazer o quê? Seu posicionamento. Aí você começa a dar voz para aquilo que você faz. Aí a gente vai começar a se conectar com as pessoas, vamos fazer parceria, vamos começar a aparecer, vamos fazer evento. Aí o que vai acontecer automaticamente? As pessoas vão começar a te conhecer, vão começar a ver que você tem experiência, você tem conhecimento sobre aquilo que você está falando, logo o seu valor vai aumentar. E aí você vai conseguir ter aquilo que você tanto deseja, que é uma renda maior e ser dono do seu tempo. Porque é isso, né? Todo mundo que quer empreender tem o desejo da liberdade. Só que eu falo muito que a liberdade, as pessoas elas não entendem que a liberdade ela está atrelada à rotina. Que se você não tem uma rotina, você não tem liberdade. Eu não sei de onde surgiu isso. Que a pessoa acha que rotina não tem a ver com liberdade. Mas tudo tá ligado. Quanto mais organizado, redondinho for o seu processo, mais liberdade você vai ter. É isso. Né? Então, crença limitante. Então, eu falo assim que o meu trabalho, muitas vezes, é ficar quebrando crença limitante. E puxando a mão e falando assim, vai, voa. Voa, que se você cair, eu tô aqui. Vem, vai. Então, eu fico incentivando. E é lindo ver o voo deles. Dani, você é maravilhosa. O trabalho que você faz, ele é extremamente necessário, porque o digital, ele aposentou muita gente. Sim. As pessoas, elas estão se perdendo no invisível. Pessoas maravilhosas. Pessoas maravilhosas que não sabem o que fazer. E agora, caminhando para o final do nosso podcast, que é uma pena, é sempre essa dor, assim, porque a conversa com você, ela renderia dias. Eu queria que você desse o seu recado final para pessoas que querem empreender, até chamando um pouco para conversar com você mesmo. Você já tem essa metodologia, você já sabe quais são os nossos medos, o que a gente vai verbalizar para não ir. A gente chega com um toolkit de não vai dar certo, né? E vender é receber não. E ir pro próximo, porque são 200 tiros para acertar um. E eu tô ainda dando um número otimista, né? Então, pra gente fechar o nosso podcast de hoje, vamos chamar o quadro Ela Me Inspira. Quando a Dani vai com esses seus olhinhos verdes, olhar para a câmera, verdes, brilhantes, incríveis, olhar para a câmera e deixar o nosso recadinho final aqui no Elas na Proteção. Vamos chamar o Ela Me Inspira. O recado para esses profissionais incríveis que a gente tem no mercado, que precisam trazer a voz, né? Precisam se posicionar mais para que a gente consiga levar mais conhecimento de segurança do trabalho para dentro das casas, para dentro das empresas, para que a gente consiga salvar vidas. Eu falo que nada é impossível, e essa frase eu trago lá do Ironman, né? Que eu fiz um Ironman ano passado, em 2023, algo que... num mundo extremamente desafiador, eu conquistei, né, essa medalha. Eu falo que para mim é um orgulho muito grande, eu vou levar para o resto da minha vida. Nada é impossível, basta você ter um propósito, né, bem definido e muito claro. E se você tem medo, se você está perdido, se você tem dúvida, me procure nas redes sociais, danielabueno.ehs. Lá você vai ter acesso à comunidade Ponto de Partida, que é o canal onde você precisa, né? Se você tem medo de empreender, tem medo de se jogar, tem medo de acreditar no seu propósito, a comunidade ela foi desenvolvida justamente para isso, né? Para
que você consiga ter essa segurança para levar sua voz aí pro mundo. Maravilhosa, você fez um Iron Man, meu Deus! Fiz um Iron Man. Maravilhosa, maravilhosa. Acho que não teria uma forma da gente terminar tão bem esse podcast de hoje. Dani, obrigada pela sua presença. A gente vai te colocar na comunidade para você estar junto com essas mulheres que a gente seleciona com tanto carinho, com tanto cuidado. Foi um prazer receber você aqui e fiquei muito feliz quando você topou o convite. E fica o convite para você voltar. A comunidade está no começo e já é um sucesso. Esse seu sucesso mostra o quanto é necessário que você faz. E a gente quer que você volte principalmente para contar mais cases e falar mais sobre a sua metodologia, que eu tenho certeza que todo mundo ficou salivando para saber mais. Ai, Fabi, eu quero conversar mais com você, né? Porque, olha, a fofoca aqui vai ser longa. Muito obrigada pela recepção. Você é extremamente simpática, querida, faz um trabalho muito incrível e legal, que eu quero saber mais do seu trabalho. E vai ser um prazer estar aqui outras vezes conversando com você. Certamente, Dani, amigas de infância. E, gente, com essa risada deliciosa, olha, eu acho que foi um dos programas mais leves, queridos. É muito gostoso conversar com uma estrela. Quando as estrelas aprendem a falar na nossa frente, a gente recebe o brilho com muito carinho e sai com essa energia que eu tô agora, graças a Dani Bueno. Então, danielabueno.ehs, siga, compartilha, salva, otimiza o algoritmo dessa querida, porque todo mundo precisa conhecer a Dani, o que ela ensina, porque empreendedorismo é para todo mundo. Se você não empreende, você não aprende. Se você não aprende, você para no mundo. E depois as coisas começam a dar errado, você acha que foi sorte. E não é sorte, é fórmula. Método. É método, né? E ela tem o método dela. Espero que vocês tenham salivado, pensado, mas e aí, por que vocês não contaram toda a metodologia? É realmente para você ir atrás e saber mais, conversar direto com ela, que isso certamente vai transformar a sua vida, assim como transforma a minha. Seguidora assídua, amo. Então, fica a dica para vocês grudarem na Dani e não escaparem mais. E esse foi mais um Elas na Proteção, o podcast da revista Proteção, que vai ao ar toda quinta-feira, meio-dia, com essas mulheres extraordinárias, e a gente tá produzindo alguns conteúdos diferentes que em breve vão chegar até você. Eu sou Fabiana Raulino, deixo aqui o agradecimento aos nossos apoiadores da Marluvas, aos nossos patrocinadores da MSA, aos estúdios da Animaseg, onde a gente faz a nossa gravação, e claro, a revista Proteção, que nos criou, que nos mantém, que nos apoia. Legal. E é por isso que a gente está aqui com muitos programas extraordinários, fazendo um sucessaço e levando até vocês. A gente se vê na próxima quinta-feira no Elas na Proteção.